Olá, meus irmãos, que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações. Vamos continuar o estudo do Livro dos Espíritos a partir da questão 1016. Estamos chegando ao fim. Estamos falando de paraíso, de inferno, de purgatório. Ok? Vamos lá? 1016. Em que sentido se deve entender a palavra céu? Julgas que seja um lugar, como os campos elíseos dos antigos, onde todos os bons espíritos estão aglomerados sem nenhuma ordem e sem outra preocupação que a de gozar por toda a eternidade de uma felicidade passiva? Não. É o espaço universal. São os planetas, as estrelas e todos os mundos superiores, onde os espíritos gozam de todas as suas faculdades, sem as tribulações da vida material, nem as angústias inerentes à inferioridade. Então, o céu, o paraíso, né, como existe uma promessa que todos vamos para o reino dos céus ou para o paraíso, se formos bons, né, não é um lugar, né, não é uma colônia onde nós vamos viver felizes sem precisar trabalhar, sem ter nenhum outro tipo de problema. A felicidade real consiste em aprender a amar. Então, na escala dos mundos, como está descrito lá no Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos vencendo etapas, né? Saímos do instinto para a razão, vencemos as paixões, corrigimos nossos erros nos mundos de regeneração, até chegarmos a mundos felizes. E esse não é o fim da trajetória, porque seremos felizes quando conseguirmos vencer todos os erros, resgatar todos os nossos problemas e termos a nossa consciência tranquila. Então, no mundo feliz, nós passamos a aprender a amar o amor que Jesus tem para com todos nós. Então, o céu, o paraíso, o reino dos céus não é um lugar determinado, mas um estado de espírito, em que, tendo aprendido a amar plenamente, não tem mais as vicissitudes da vida, não tem provas, não tem expiações, só o desejo de, como instrumento do Pai, auxiliar outros irmãos a encontrar esse caminho. Então, essa é a ideia que o Espiritismo nos traz sobre o nosso futuro. Fomos criados simples e ignorantes, e o nosso destino é a perfeição. Então, quando formos perfeitos, amaremos plenamente e não estaremos num lugar determinado, mas em todos os lugares, exercendo esse amor, auxiliando aqueles nossos irmãos que ainda não encontraram esse caminho. 1017. Alguns espíritos disseram estar habitando o quarto, quinto céus, etc. Que queriam dizer com isso? Quando lhes perguntais em que céu habitam, é porque formais ideias de muitos céus superpostos, como os andares de uma casa. Eles então respondem de acordo com a vossa linguagem. Mas para eles, as palavras quarto e quinto céus exprimem diferentes graus de purificação e, por conseguinte, de felicidade. É exatamente como quando se pergunta a um espírito se está no inferno. Se for infeliz, dirá que sim, porque inferno, para ele, é sinônimo de sofrimento. Mas sabe perfeitamente que não se trata de uma fornalha. Um, um pagão diria estar no Tártaro. Então, primeiro céu, segundo céu, é uma forma de mostrar em que grau evolutivo o espírito se encontra, né? Digamos assim, quem lê o livro Nosso Lar e viu a descrição da colônia, os lugares belos, os lagos e jardins, imagina que ali é o céu. Ah, quando eu desencarnar, eu quero ir para Nosso Lar. Mas não é. O nosso lar é uma colônia, está muito mais próxima do umbral. E ela nos permite vivenciar experiências que nos ajudam a nos libertar das coisas desse mundo. Então, é um estágio. Poderíamos dizer que lá é o primeiro céu? Poderíamos. Num, num grau evolutivo um pouco maior, e até tem uma descrição
do momento em que o Chico Xavier desencarna, um espírito diz que estavam esperando ele chegar no nosso lar, né? Que ele seria recebido lá. E ele passa direto. Então, ele já está num patamar evolutivo ainda maior. Também no livro Nosso Lar é dito isso sobre a mãe do André Luiz, que também se encontra num plano superior. Então, nós podemos entender isso, que primeiro céu, segundo céu, é uma forma didática do Espírito dizer que existem várias faixas evolutivas, mesmo depois que nós conseguimos vencer as paixões, passando pelo mundo de regeneração e começando a nossa existência em mundos felizes, também haverão estágios. A nossa capacidade de amar, a compreensão desse sentimento puro como Jesus tem para conosco, ele leva tempo para ser aprendido, para ser praticado. Então estaríamos em estágios diferentes. Por isso, primeiro céu, segundo céu. Vamos ver o comentário do Kardec. Dá-se a mesma coisa com outras expressões análogas, tais como cidade das flores, cidade dos eleitos, primeira, segunda ou terceira esfera, etc., que são apenas alegorias usadas por alguns espíritos, quer como figuras, quer, com algumas vezes, por ignorância da realidade das coisas, e até das mais simples noções científicas. Segundo a ideia restrita que outrora se fazia dos lugares das penas e das recompensas, e sobretudo conforme a opinião de que a Terra era o centro do universo, de que o céu formava uma abóbada e que havia uma região das estrelas, colocava-se o céu no alto e o inferno embaixo. Daí as expressões subir aos céus, estar no mais alto dos céus, ser precipitado nos infernos. Hoje que a ciência demonstrou que a Terra, entre tantos milhões de mundos, não passa de um dos menores orbes sem importância especial, que traçou a história de sua formação e lhe descreveu a Constituição, que provou que o espaço é infinito, que não há nem alto nem baixo no universo, deve-se que renunciar a situar o céu acima das nuvens e o inferno nos lugares inferiores. Quanto ao purgatório, nenhum lugar lhe foi designado. Estava reservado ao Espiritismo dar de tudo isso a explicação mais racional, mais grandiosa e, ao mesmo tempo, mais consoladora para a humanidade. Assim podemos dizer que trazemos em nós mesmos o nosso inferno e o nosso paraíso, nosso purgatório. Nós o encontramos na encarnação nas vidas corporais ou físicas. Muito bem. Então, como foi dito a semana passada, o purgatório é aqui. É aqui na Terra que, reencarnados, nós vamos passar pelas provas, expiações, purgando os erros do passado. Então, fica muito claro que a ideia do purgatório é uma das nossas reencarnações, né, que necessitamos para evoluir. E assim, cada vez mais fica nítido que podemos construir o céu, o paraíso, o reino de Deus, hoje, em nós mesmos, no nosso lar, no nosso trabalho, entre as pessoas amigas. É simplesmente buscarmos a prática do Evangelho que vai nos libertando das paixões e nos dando condições de conviver em harmonia. Isso é o céu. Estar com a consciência tranquila de que fizemos tudo ao nosso alcance para que as pessoas ao nosso redor possam ser mais felizes, combatendo em nós a mágoa, o rancor, o ódio. Cada passo que damos nessa direção, construímos dentro e em volta de nós o nosso céu e vivemos com mais harmonia, com paz, buscando aprender com os nossos próprios erros, né? Tendo a humildade de reconhecê-los e aprendendo com eles, nos tornando pessoas melhores. Então, não existe o céu nem o inferno. O que existe são condições de cada pessoa que, aceitando ou não a própria vida, resignados ou não diante das provas que necessitamos passar nesse momento da nossa evolução, vão ser mais ou menos felizes. Quanto maior a resignação, maior a nossa felicidade. 1018.
Em que sentido se devem entender essas palavras do Cristo? Meu reino não é deste mundo. Respondendo assim, o Cristo falava em sentido figurado. Queria dizer que só reina sobre corações puros e desinteressados. Ele está onde quer que domine o amor do bem. Mas os homens, ávidos das coisas deste mundo e apegados aos bens da terra, não estão com ele. Então, mais uma vez, né? Meu reino não é deste mundo. A terra, não. Não é deste mundo de iniquidade, de pessoas que ainda vivem pelas paixões, pelo orgulho, onde existe o crime, a corrupção, o ódio, onde estamos afastados ainda do perdão, da humildade, da benevolência. Então, quando os nossos corações se transformarem, nossas atitudes construírem uma sociedade mais justa, mais amorosa, aí estaremos vivendo o reino de Jesus, que não é um lugar, mas ações entre muitos corações já convertidos. Seriam mundos felizes, né? Por isso que Jesus disse que o seu reino não é deste mundo. Ele não quis dizer que não é da terra, porque a terra um dia será um mundo, é, um mundo feliz, e mais tarde vai abrigar espíritos perfeitos. Todos nós temos esse destino, e a Terra também vai evoluindo de uma forma gradativa. Então, ele não se referia ao planeta, mas às pessoas que vivem nele. Ele ainda não reina sobre nós. Mesmo depois de 2000 anos de muitos ensinamentos, de muitas idas e vindas, né, nas reencarnações, colhendo as consequências dos nossos erros, nós ainda temos muita dificuldade de agir segundo o Evangelho. É só ler o Sermão da Montanha e, de uma forma muito honesta, nos questionarmos: conseguimos ser bem-aventurados em todos os itens? Conseguimos amar o próximo? Conseguimos amar os nossos inimigos, afastando de nós a mágoa, o rancor e o ódio? Vencemos já o nosso orgulho? É por isso que ele diz que o reino, a felicidade não é deste mundo. Este mundo ainda vive sob o império das paixões. E é vencendo as paixões que nós vamos encontrar a felicidade, a qual ele nos ensinou o caminho através do Evangelho. 1019. O reino do bem poderá implantar-se algum dia na terra? O bem reinará na terra quando entre os espíritos que a vêm habitar, os bons predominarem, porque então farão por aí reinem o amor e a justiça, fonte do bem e da felicidade. É pelo progresso moral, pela prática das leis de Deus, que o homem atrairá para a terra os bons espíritos e dela afastará os maus. Estes, porém, só o deixarão quando o homem tiver banido daí o orgulho e o egoísmo. Aproximai-vos do momento em que se dará a transformação da humanidade, transformação que foi predita e cuja chegada é acelerada por todos os homens que auxiliam o progresso. Ela se verificará por meio da encarnação de espíritos melhores, que constituirão na Terra uma geração nova. Então, os espíritos dos maus, que a morte vai ceifando dia a dia, e todos os que tentam deter a marcha das coisas serão daí excluídos, pois que viriam a estar deslocados entre os homens de bem, cuja felicidade perturbariam. Irão para mundos novos, menos adiantados, desempenhar missões penosas, onde poderão trabalhar pelo seu próprio adiantamento e, ao mesmo tempo, pelo progresso de seus irmãos mais atrasados. Não percebeis nessa exclusão de espíritos da terra transformada a sublime alegoria do paraíso perdido? E na vinda do homem para a terra, em semelhantes condições, trazendo em si o germe de suas paixões e os vestígios da sua inferioridade primitiva, a alegoria não menos sublime do pecado original? Considerado desse ponto de vista, o pecado original se prende à natureza ainda imperfeita do homem, que assim só é responsável por si mesmo, pelos seus próprios erros e não pelas faltas de seus pais. Todos vós, homens de fé e de boa vontade, trabalhai, pois, com zelo e coragem
na grande obra da regeneração, porque colhereis setuplicado o grão que houverdes semeado. Ai dos que fecham os olhos à luz, pois preparam para si mesmos longos séculos de trevas e decepções. Ai dos que fazem dos bens deste mundo a fonte de todas as suas alegrias, pois sofrerão muito mais privações do que os gozos de que desfrutaram. Ai, sobretudo, dos egoístas, não encontrarão ninguém que os ajude a carregar o fardo de suas misérias. São Luís. Então, essa última questão do Livro dos Espíritos, a 1019. E ela fala, então, da transição planetária. Quando ocorrerá? Quando os espíritos que aqui estiverem encarnados tenham o desejo e a humildade de combater as próprias más tendências e parar de culpar o outro pela sua infelicidade. Quando nós compreendemos que nos magoamos porque não compreendemos ou aceitamos aqueles que têm o direito de escolher seu próprio caminho. Quando nós, olhando para nós mesmos, lutarmos contra as paixões que ainda nos dominam e não desejarmos mais o orgulho, o egoísmo, a vaidade, como instrumento que conduz às nossas decisões. Encerramos aqui as perguntas e respostas trazidas pelos Espíritos e que nos esclarecem sobre a realidade da imortalidade, a presença de Deus e tantas outras informações que nos fortalecem nesse caminho de provas e expiações que estamos ainda trilhando. Nas próximas semanas, nós vamos continuar estudando o Livro dos Espíritos. Sim, as questões terminaram, mas existem as conclusões. E nós vamos, então, analisá-las uma a uma, para que ampliemos ainda mais o nosso conhecimento diante dessa obra filosófica que nos faz refletir sobre nós mesmos e o nosso futuro. Muito obrigado, meus irmãos. Vamos à prece? Mestre Jesus, nós vos agradecemos, Senhor, nesse período em que pudemos compreender algumas coisas sobre a vida, sobre a imortalidade, a reencarnação, sobre a presença e a influência dos espíritos que estão ao nosso lado nesse mundo de provas e expiações, que tanto nos ensina e nos auxilia a evoluir. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, meus irmãos. Até a próxima semana, então, onde iniciaremos o estudo das conclusões do Livro dos Espíritos. Uma boa semana a todos.